E aí, Alexandre Borges, o pior, me parece, a impressão que a gente tem, né, aqui do outro lado do mundo, é que a cada semana, a cada mês, a solução vai parecendo mais difícil e mais complicada, né? A gente ouviu agora há pouco um professor, um cientista político, dizendo exatamente isso, assim, olha, está num ponto que hoje nem um cessar-fogo interessa a Ucrânia ou a Rússia. Está num momento em que a Rússia não pode entender que o Ocidente vai ajudar a Ucrânia para uma contraofensiva, nem a Rússia, nem a Ucrânia entende que é interessante parar, porque a Rússia, nesse momento, tem a posse desses territórios. Então, assim, ó, vai desenrolando e vai ficando cada vez mais difícil, né, uma solução nesse horizonte. Nessa eu vou concordar integralmente com meus companheiros, Casoy, Molica, com a leitura que eles tiveram. Realmente, o que falta nesse momento para Vladimir Putin, e eu vou falar uma expressão com muitas aspas, tá? Uma saída honrosa, né? Nunca vai ser honrosa, porque claro que é uma desonra um país invadir um outro país de uma maneira unilateral, sem justificativa moralmente plausível. Enfim, mais ou menos o seguinte, vou fazer uma comparação louca, mas é como se aqui o Rio de Janeiro invadisse Minas Gerais para pegar Juiz de Fora. Quer dizer, não faz sentido, né? Assim, do nada, a gente acordar e falar, não, olha, como tem gente lá em Juiz de Fora que torce para os times do Rio de Janeiro, que adoram o Rio de Janeiro, que são meio cariocas emprestados, a gente vai invadir Minas Gerais, vai pegar Juiz de Fora pra gente, entendeu? É uma coisa que não deveria mais ter espaço no mundo de hoje. Vladimir Putin, daqui a 2 semanas, faz 70 anos de idade. Eu prometo não cantar parabéns, e ele tem esse lado que ele parece um vilão de filme do 007, né? Ele tem fontes aí que argumentam que ele tem problemas de saúde, que ele estaria enfrentando aí até uma doença. Isso já foi desmentido pela diplomacia russa, mas a gente nunca vai saber, ou pelo menos não vai saber tão cedo, se é verdade ou não. Mas ele lembra aquele vilão vivido pelo Kenneth Branagh no Tenet, no filme do Christopher Nolan, o Andrei Sartor, que era o sujeito que estava para morrer, e falou, vou levar o mundo inteiro junto comigo, que era um vilão russo do filme. Ele realmente, ele está pensando no legado dele. Ele tem essa ideia, e isso é uma coisa muito do coração do Putin. Ele é uma pessoa difícil de ler em algumas coisas, mas em algumas outras não. Ele é uma pessoa que claramente, ele diz abertamente que ele acha que o fim da União Soviética foi um erro. E ele, de certa forma, gostaria de aumentar o território da Rússia, que, como muito bem lembrou o Boris, já é o maior país do mundo em termos territoriais, mas ele gostaria de aumentar um pouco mais. O quanto mais ele quer aumentar, aí já é questão para debate. Mas me lembra, e aí foi usado o termo do acordo, me lembra o acordo de Munique de 38, quando o Neville Chamberlain caiu na conversa do Hitler, que ele falou, não, me dá os Sudetos, que fica tudo certo, a gente se entende. E num dos maiores erros diplomáticos da história da humanidade, Neville Chamberlain, que era o primeiro-ministro britânico na época, ele caiu na conversa do Hitler e falou, não, tá bom, a gente dá os Sudetos para ele e vai ter paz e não vai ter guerra. E o resto da história, 1 ano depois começava a Segunda Guerra Mundial, e dando de novo essa lembrança de que com ditadores do perfil ou de Hitler ou de Putin não se negocia, né? O que eles falam não se escreve. Você tem que lidar com eles de uma maneira diferente de como se lida com líderes violentos, imperialistas, que não respeitam direitos humanos, que não respeitam as regras democráticas, que não respeitam o direito internacional, e não como alguém que você senta e negocia. Nesse sentido, a diplomacia brasileira está fazendo um papel muito ruim, vexatório. O Brasil está numa posição de suposta neutralidade, que neste momento significa apoio à Rússia, né? Você tem esses dias mesmo, o nosso chanceler Carlos França se encontrou de uma maneira festiva com Sergei Lavrov, que é o correspondente diplomata, o chefe da chancelaria russa. Você teve o nosso próprio presidente Bolsonaro visitando Vladimir Putin dias antes do início do conflito, chamando de companheiro conservador, elogiando, dizendo que não ia ter guerra, o que foi desmentido pelos fatos dias depois. A gente vê
de certa forma, quase que um suspiro do nosso presidente ao olhar Vladimir Putin, que manda e desmanda no país dele, que o judiciário não atrapalha, que o Congresso não atrapalha e que ele pode fazer o que ele tem vontade na Rússia, como se fosse a casa dele. Então, o Brasil também precisa, que é o que nos interessa aqui, né? Qual é a posição do Brasil nessa história toda? Seria realmente interessante que o Brasil estivesse ao lado dos direitos humanos, ao lado da paz, ao lado do fim desse conflito e não dando declarações como o próprio presidente deu agora no discurso de abertura da ONU, dizendo que tem que ficar neutro, ele se colocando contra as sanções que foram feitas à Rússia e numa posição onde o Brasil acaba, de uma maneira até velada, mas não deixando dúvida para ninguém dentro da linguagem diplomática, virando um apoiador da Rússia e fazendo o que Ernesto Araújo, o ex-chanceler de triste memória, disse, que a gente acabaria virando um pária internacional ou, nos tempos de Lula, era chamado de anão diplomático.